é algo que está acima do que é normal. Então ele tinha uma força sobrenatural, não era uma força humana, ele estava dominado por demônios. E Jesus, chegando ali, realizou o milagre, a libertação na vida daquele homem. Olha que situação. Ele vivia ali no sepulcro, ia se alimentava de restos, pegando ali os restos mortais daquelas pessoas que haviam morrido. Que situação, que vida é essa? Então os discípulos chegou ali e tiveram uma grande lição. Eles começaram a entender que precisava ter autoridade, que precisava ter um escudo da proteção, que se tiver um escudo, vai trazer proteção sobre si e sobre a sua família, sobre a sua casa. Aleluias. A Bíblia fala sobre um homem chamado Zaqueu, que viveu também escravizado, pensando que o dinheiro era tudo. Mas uma certa vez Jesus chega e encontra com aquele homem e realiza também algo extraordinário na vida daquele homem. E aquele homem percebe que a verdadeira felicidade não era o dinheiro. Ele precisava ter paz, ele precisava ter motivo para viver. Quando uma pessoa que tem uma conta bancária gorda, que tem muito dinheiro, chega a um momento que tudo para ele não está bom, nada está bom, todo lugar que vai não é bom, não presta, não traz paz, é porque essa pessoa, ela está embasada em um versículo que é muito mal interpretado, sobre as bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espíritos. Pobre de espírito é essa pessoa que é carente da presença de Deus. É uma pessoa que necessita muito da presença de Deus. É uma pessoa que não conhece a palavra, que não teve uma transformação, um encontro com Deus, mas é uma pessoa de bem, é uma pessoa que sempre procura ser uma pessoa honesta, que ajuda as pessoas, mas ela é pobre de espírito. E Zaqueu também estava vivendo essa situação, mas Jesus teve um encontro com ele, e a vida dele se transformou, ele passou a ter paz. Aleluia. Davi, ele foi um grande rei, porém ele também cometeu alguns erros. Deixa eu dizer uma coisa, nós sempre ouvimos dizer: Davi é um homem segundo o coração de Deus. Alguém quer pegar, dizer, vamos dar exemplo de uma pessoa boa, correta? Davi. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Essa interpretação, ela está errada, ela não serve de exemplo, totalmente errônea essa interpretação. Davi nunca foi um homem segundo o coração de Deus nesse sentido, e posso provar dentro da Bíblia facilmente. No livro 1 Samuel, quando Deus decide ungir a Davi, instituir ele como rei, ele fala para Samuel: eu quero um homem, vou instituir um rei segundo o meu coração. Veja a palavra, um rei. Quando diz Davi, um homem segundo o coração de Deus, se refere no sentido de governo. Governo, sim, ele governou segundo a vontade de Deus. Vou pegar só um exemplo aqui, para provar.
o contrário do que dizem. Se Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, como homem, será que um homem que tem um coração de Deus, que não tem maldade, não tem malícia, iria mandar matar um soldado seu para ficar com aquela mulher? Um homem segundo o coração de Deus? Jamais, irmão. Deus é santo. Deus é santo. Descendência. Ele pertencia à geração. Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, no sentido de governo. Amém? E ele teve muitas falhas, porque ele não conhecia, ele não tinha esse entendimento do escudo de Deus. Como eu disse bem no início, preste atenção, o escudo traz proteção em grandes números. Lembra? Quando você tem um escudo de Deus, você traz uma proteção à sua casa, à sua família. Como Davi não teve esse cuidado, olha o tamanho do problema que ele arrumou para a sua casa. Sabia que Davi teve um filho que se tornou rebelde? Adonias se tornou rebelde por causa da atitude, consequências de erros. Então, às vezes falamos coisas e não medimos consequências, e o inimigo vem e nós estamos sem o escudo para lutarmos, estamos indefesos, e aí ficamos à deriva. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de Josué, no capítulo 16, no capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 6, versículos 16 e 17. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema. Preste atenção aqui. Ao Senhor. Ela em tudo que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Por quê? O que Raabe fez para merecer isso? Ela trouxe uma proteção aos homens, aos espias, não foi? Ela fez algo que beneficiou a obra de Deus, e através desse ato ela adquiriu de Deus o escudo que trouxe a proteção sobre a casa dela, que no dia que o povo hebreu chegou ali, a ordem é matar a todos, que todos ficassem ao pó da terra, mas de menos Raabe e a sua casa, todos. Olha só, se tivesse mais alguém que não fosse da família, tivesse dentro da casa, não morreria, porque a palavra foi essa: todos que estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Se você tem o escudo de Deus, você tem a proteção sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus, Ele não parou de falar com o povo. Deus, Ele continua, Ele quer falar contigo, Ele quer te ensinar, Ele quer te ajudar, Ele quer te curar. O que nós precisamos
precisamos é aprender. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É igual hoje, algumas pessoas reclamam. Eu vejo pessoas dizendo que está passando fome, que não tem serviço, que ele faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Será que falta serviço ou falta qualificação? É o que sempre ouvimos. Porque anúncio de trabalho eu ouço todos os dias. O que falta é qualificação. Assim também é na vida da igreja, do povo. O que está faltando é qualificação. Para que você seja um bom soldado, você precisa entender que você precisa ter um escudo de Deus. Efésios capítulo 6 fala sobre as armaduras de Deus. Aleluia. Nós, o homem, o ser humano, a nossa visão não é a visão de Deus. A nossa maneira de pensar não é a mesma maneira de Deus. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Tem que correr aqui para... Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Deus estava falando com quem? Com Ananias. Ananias, quando ouviu Deus falar com ele: Ananias, põe-te de pé. O Senhor falou com ele: olha, existe um homem lá, Saulo de Tarso. Ele está lá na casa de Judas, na rua chamada Direita. Ainda falou para ele: olha, ele tem uma visão lá, vendo você chegar lá e pôr a mão sobre ele, e realizar um milagre, uma cura na vida daquele homem. Qual foi a palavra de Ananias? Muito ouvi falar desse homem, tem trazido muitos problemas, transtornos, né, na obra de Deus. O que Ananias falou, ele demonstrou que aquele homem, Saulo de Tarso, não merecia uma transformação, ou ele não imaginava a possibilidade que poderia acontecer na vida de Saulo. Aí o Senhor Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E quem se transformou, se tornou Saulo de Tarso, o maior escritor do Novo Testamento, que escreveu 13 cartas, e possivelmente escreveu aos Hebreus, que até alguns dizem que Deus mudou o nome dele, e não existe isso. Ele tinha dupla cidadania, uma romana e outra grega. A romana era Saulo, e grega Paulo. Ele deixou de usar a romana. Por quê? Porque ele pertencia ao exército romano. E como ele tinha esse direito, passou a usar o nome Paulo. E se tornou o maior escritor do Novo Testamento. De uma profundidade na palavra, que até hoje, muitas cartas, muitos mistérios ainda não foram revelados. Então, Deus, Ele tem uma visão sobre a sua vida que homem nenhum tem. Talvez você ouviu dizer: olha, você vai chegar nesse nível, mas não passa disso.
Talvez alguém determinou até onde você vai chegar, mas se você tiver o escudo de Deus, você vai muito além do que muitos têm dito, porque você tendo o escudo de Deus, você traz a proteção sobre a sua casa e sobre a sua família. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. O versículo que lemos como o principal do tema, a sua verdade é escudo e broquel. Como eu disse no início, que é broquel, todos já entenderam. É uma arma pequena que trazia proteção sobre os órgãos, mas é uma luta, é uma guerra, é uma arma usada mais para lutas individuais, né? E traduzindo isso para o mundo que nós estamos vivendo hoje, para o tempo que nós estamos vivendo, que não é mais uma luta contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes infernais. O diabo, ele tenta lançar dardos inflamados sobre a sua vida, maus pensamentos, atingir os seus órgãos. Sabia que o diabo, ele pode fazer isso? Existem muitas pessoas que eu já vi de perto, que estão doentes, que passam por momentos difíceis, que estão escravizadas na mão do inimigo. Ele é usado, irmão. Ele é usado. Se Deus não tivesse dando essa proteção como Ele dá sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Ele tinha consumido, matado todos. Alguém um dia me perguntou, por que o diabo se tornou inimigo de Deus tão ferronho assim? Eu tenho a minha interpretação, o meu entendimento. Não estou dizendo que a Bíblia diz isso, pelo amor de Deus. A minha interpretação é o meu entendimento. Qual é? Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Ele fez o homem à sua imagem e o diabo não. A Bíblia diz que Deus criou os anjos, mas não é a imagem e semelhança de Deus. Então, todas as vezes que Ele vê um ser humano, traz a semelhança e a imagem de Deus. Inveja. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é um representante de Deus aqui na terra. Então é uma raiva, uma fúria muito grande. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então o broquel, ele serve para proteger a nossa mente. A Bíblia fala que uma certa vez, o profeta Eliseu realizou ali um grande milagre, uma obra, uma cura tremenda na vida de Naamã. E o profeta tinha um jovem que o acompanhava, e o seu nome era Geazi. E ele presenciou o milagre. E Naamã era um homem que tinha muito recursos, dinheiro. E o que Geazi fez em seguida? Foi atrás de Naamã e usou o nome do profeta para se beneficiar de dinheiros, de recursos financeiros. A sua mente estava desprotegida. A sua mente estava vulnerável. O diabo deu
um sopro cochichou no ouvido dele e manipulou a mente dele, e ele foi atrás de Naamã, e Naamã acreditou, porque estava ali um moço que estava andando lado a lado do profeta, e ele disse ser servido, ou seja, pega, fica à vontade. Mas voltando à presença do homem de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca fica enganado. O profeta olhou e disse: de onde vens? Onde estava ele jazia? Estava por aí. Porventura deixasse Satanás entrar no seu coração e fosse atrás de propina, que a lepra daquele homem, de Naamã, apegue a ti toda a tua semente, a tua geração. Uma mente desprotegida, a Bíblia diz que nós temos que ter um capacete espiritual que traz a proteção na nossa mente, porque o capacete espiritual que está lá em Efésios, ele vai blindar a sua mente contra Satanás. Tudo aquilo que não pertence a Deus não vai entrar na sua mente. A partir de hoje, se você não tem feito essa oração, faça essa oração. Senhor, coloca sobre a minha cabeça, a minha mente, um capacete espiritual, blinda a minha mente, não deixa nada que não presta, que não provém do Senhor entrar na minha mente. Senhor, coloca sobre as minhas mãos, sobre os meus braços, sobre os meus punhos, o broquel, essa arma poderosa, que vai me proteger do inimigo, contra os meus órgãos, contra a minha mente, contra os meus olhos, a minha boca, a minha língua, e que por onde eu andar, o Senhor possa estar comigo. Como diz a Bíblia, né? Deus, que quando Deus tomou Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não foi isso? Já imaginou andar com Deus? Significa estar sempre na presença de Deus. Andar com Deus significa estar sempre tendo uma vida reta com Deus. Até dizem aí que uma das duas testemunhas será Enoque, porque ele andou com Deus. Outra interpretação errada, para aqueles que não sabem, que está aqui hoje, Enoque andou 65 anos sem Deus. É só olhar na Bíblia. Tem um versículo que diz: e quando Enoque gerara Matusalém, você vai ver lá, de uma forma bem nítida, quantos anos ele tinha. Enoque viveu 365 anos. Depois dos 65 anos, ele se tornou pai. A partir desse momento, ele passou a andar com Deus. Está bem nítido, bem claro ali o versículo. Agora o importante é que ele partiu, ele viveu o resto da sua vida, 300 anos, na presença de Deus. É só para ficar claro, é porque às vezes dá para parecer que ele viveu toda a sua vida, uma vida reta. E ele viveu 65 anos sem Deus, longe da presença de Deus. O senhor, como professor, trouxe muita ênfase sobre a interpretação da palavra, o ouvir da palavra, a interpretação
ficar rápido. Isso. E naquela hora que você falou no começo sobre o jejum, é a minha opinião. Eu imagino que seja certo. Quando a pessoa fala assim, eu vou jejuar para Deus fazer. A Cristina sempre fala que você jejua para você. Eu não posso jejuar por você, posso até jejuar, mas Deus não vai, por conta da minha oração, do meu jejum, Ele não vai te dar o capacete. Exato. Ele não vai te dar o escudo. Exatamente. Agora, porque era muito fácil eu jejuar, sacrificar minha carne e Deus me curar, abre porta de emprego. Então, assim, às vezes uma pessoa lê, mas interpreta errado. Errado. Igual você falou sobre Saulo, sobre Paulo, muitas das vezes a pessoa fala do Galo das 2 ou 3 vezes. Isso. Fala que Noé pregou quando ele estava fazendo a arca. Isso. Ele não pregou para aquela cidade. Mas assim, tem muita coisa que torna-se uma verdade. Exato. De tanto falar, né? Existe um ditado por aí que uma mentira muito falada, ela se torna verdade, né? O povo fala isso, né? Então, irmãos, realmente a questão do jejum é isso. Quando você jejuma, você ora, você está realizando um ato de consagração, de sacrifício à sua carne, à sua vida, né? Tanto é que aquele versículo que lemos sobre aquela casta de demônios, Jesus disse: ó, essa casta de demônio só se sai com oração e jejum. Ou seja, quando você for expulsar, primeiro você tem que orar, sacrificar a sua carne, né? Sacrificar a sua carne, consagrar, para poder obter força, autoridade. Por quê? Porque não é uma guerra pequena, é uma guerra grande. Mas se você estiver preparado, você não ficará envergonhado, porque a palavra de Deus, ela é verdade, ela é escudo, proteção para a sua casa, e ela é bloqueio. O bloqueio, ou seja, ela é uma proteção também individual. Então Deus te deu 2 armas poderosas para você defender a sua casa, defender a sua família, os seus familiares e até outras pessoas que você tem intercedido. Sabia? Não foi o que aconteceu? A palavra que foi direcionada sobre Raabe foi essa: a casa dela, quem estiver dentro da casa será protegido, não morrerá. Então quem estiver enquadrado na sua oração, através do seu escudo, do seu bloqueio, será abençoado, será protegido, será curado. Tem algumas coisas que eu não gosto muito de falar, mas recentemente, a última vez, não sei se foi a última, na última não foi não, a penúltima eu acho, não me lembro mais. Uma das vezes que eu estive na minha cidade, em Acremuna, eu estava com a minha esposa, com o Geraldo, no mercado, e de repente tinha uma pessoa assim, acho que não sei para quem perguntou, se foi para ela e tal. A pessoa nós estávamos usando máscara, acho que foi naquele período de pandemia, né? Não me lembro. A pessoa perguntou se era eu mesmo, que se tratava de quê? Que a filha dessa mulher, ela era uma criança na época, tinha acho que 5 anos de idade, e foi metida com câncer, e veio para o Araújo Jorge fazer tratamento, e a barriguinha dela foi ficando grande, e foi ficando um negócio terrível, e chegou um momento que os médicos falaram assim, que ela poderia voltar, pode levar, já que vocês querem, para morrer em casa. Antes disso, eu tinha vindo ao Araújo Jorge, morava lá em Acremuna, e Deus havia falado comigo, e eu cheguei lá no hospital, e falei, eles começando a fazer barulho, doente, não queria nem que orasse. Falei, olha, o meu objetivo aqui é essa criança. Se vocês crerem na oração, vocês podem receber o milagre. Agora, essa criança não vai morrer de câncer. Aleluia. Profetizei isso lá dentro do Araújo Jorge. A mãe dela encontrou comigo dentro no mercado. Geraldo estava presente viu. Até ela contou a história, né? Por cima. Então, existem muitas coisas
Aqui eu já presenciei que Deus já me usou. Eu não gosto muito de ficar detalhando. Estou contando isso aqui por quê? Para dizer que a oração, ela tem poder. Se você orar e buscar o escudo de Deus, o broquel, não esqueça disso, irmão. Essa mensagem possa ficar cravada no seu coração. Quando você vê Salmo 91, o versículo 4, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade, qual é a verdade de Deus? É escudo, ou seja, o escudo que vai trazer a proteção da sua casa, o escudo que vai te trazer a vitória sobre uma guerra grande, seja uma casta, seja uma legião, seja 1000 legiões. Se você tiver o escudo de Deus, pode vir o inferno inteiro que vai cair por terra. Aleluias. E o broquel é nas suas lutas individuais, e você não deixa o inimigo entrar na sua mente e afetar até mesmo a sua saúde, e automaticamente estará afetando os seus órgãos. O broquel é para isso, para esse tipo de luta. Então, que você possa voltar para a sua casa hoje, tendo esse entendimento, que você pode sim, você é capaz, você vai chegar lá. O que você precisa entender é que Deus tem que estar acima de tudo, que Deus tem que estar no controle, e que você precisa do escudo, que você precisa do broquel. Amém? Graças a Deus.